Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um dos nossos cafés com o FBN. E hoje, como eu havia prometido, temos uma novidade. Logo em seguida vamos estar com a doutora Cristiane Paiva, que é pesquisadora da Embrapa, tem um excelente trabalho na área de fixação, ou melhor, de solubilização de fósforo, solubilização biológica de fósforo. Em seguida já conversaremos com ela. Estamos aqui para mais um Café com o FBN e hoje temos a grata satisfação de estar aqui com a doutora Cristiane Paiva, que é pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo e que tem um trabalho bem forte, muito lindo aqui no Brasil com a solubilização de fósforo. Então, eu apresento a doutora Cristiane e já vou começando com uma pergunta, Cristiane. Okay. Qual é a importância que você vê para a agricultura brasileira da solubilização microbiológica de fósforo? O que isso aí implica na nossa agricultura? Bom, Solon, primeiro agradecer o convite, né? Desejar aí, né, o pessoal que está escutando, que vai ouvir, agradecer, mas também falar aqui para vocês disso que o Solon, desse assunto, né, que o Solon comentou sobre a solubilização biológica do fósforo, importância para a agricultura. Acho que a primeira coisa a gente tem que pensar, né, que o fósforo, o adubo fosfatado para o produtor, ele representa um custo bastante elevado aqui no Brasil, e ele é um fertilizante de baixo aproveitamento, né, infelizmente. Então, assim, além dele ser caro, no solo brasileiro ele é pouco aproveitado. Por quê? Por causa da nossa constituição mineralógica, das argilas e minerais que a gente tem no tipo de solo mesmo tropical. Então, por exemplo, se fosse um solo dos Estados Unidos, né, do hemisfério norte, a gente não teria tanto esse problema. E no Brasil, a gente tem uma alta quantidade de óxidos de ferro, alumínio, que fixam muito esse fosfato. O fósforo, ele não é um elemento como nitrogênio, potássio, que movimenta bastante no solo, né, que se move ali pela água, por fluxo de massa. Ele não, ele prende muito, né, então ele fica preso e indisponível, aí a planta não consegue absorver na forma adequada. Então, é uma molécula que precisa ser quebrada. E a gente tem também no Brasil muito fósforo orgânico hoje, graças, né, a plantio direto e tudo, então a gente tem bastante fósforo orgânico, só que também o fósforo orgânico não é uma forma disponível para a planta, também precisa ser ciclado, né, ser quebrado. E um outro problema que a gente tem é que o adubo fosfatado, gente, ele é bastante, a maioria, mais de 70% dele, eu vi um dado recente ontem da Global Fert, né, 73% do nosso adubo fosfatado no Brasil, ele é importado. Isso também faz elevar o custo de produção. Então, são duas coisas. A gente tem que usar muito adubo, porque esse adubo tem um baixo aproveitamento, só 20% dele é aproveitado pela planta. Então, a gente joga 100 quilos, 20 quilos só vai para a planta, um exemplo, né? E aí, o outro ponto é que ele é caro e depende do dólar, da balança comercial. Tá? Então, qual que é a solução, né, que a gente viu, né, dentro da pesquisa, dentro da Embrapa? Vamos colocar, assim como existem os inoculantes para nitrogênio, né? Por que não trabalhar com inoculantes para fósforo? Bactérias que já existem na natureza, porque numa mata, se a gente olhar numa floresta, quem que está ciclando esse fósforo para uma árvore que frutifica, que floresce, que precisa de fósforo, né? O fósforo, ele tem um papel fundamental na planta, né? Em termos de energia, quebra de moléculas, formação de raízes novas, tudo está relacionado a fósforo. A parte de florescimento, frutificação, enchimento de grãos, né? Formação de fibras. O fósforo aqui é o elemento principal, não é nitrogênio, não é potássio. Então, se a gente pensar na natureza, quem está fornecendo fósforo? É a decomposição e a ciclagem, não é? Que acontece ali, que são realizadas por quem? Nada mais, nada menos que bactérias e fungos, né, já presentes. E assim, a ciência, a pesquisa, ela se inspirou nisso, né? Então, vamos buscar aí essas bactérias. Só que o que a gente fez e desenvolveu na Embrapa? Vamos procurar micro-organismos tropicais, né, para os nossos solos brasileiros, porque já existiam produtos aí no exterior, outras bactérias e fungos. Então, a gente
coletou aí no Brasil inteiro. Estou contando um pouco aqui já da história, né, Solon, da nossa bom, pesquisa. muito bom. Já vou falando. Isso é ótimo. A gente coletou em 5 áreas agrícolas, né, de lavoura de soja e milho. Isso foi em 2002, ou seja, tem mais de 18 anos isso, né, foi no meu doutorado. E aí a gente pegou vários solos rizosféricos da região da raiz de milho, isolamos 500 bactérias, foram quase 500. E depois fomos trabalhando, né, na bancada, o Solon já participou também, né, de alguns resultados nossos, já acompanhou, e aí a gente foi testar na planta, né, e dessas 500 chegamos em 2, né, que são bacilos. Esses, a gente foi escolhendo trabalhar com eles, porque, gente, para fósforo, precisa ser bactéria que aguente o tranco, né, como eu falei, ele é um elemento complicado. Então, o bacilos, ele forma esporos, né, ele é gram-positivo, ele tolera seca, ele tolera alta temperatura, ele se multiplica, ele coloniza muito bem a raiz. Então, a gente precisava de uma bactéria que tivesse presença, né, na raiz, na planta, que são os bacilos, né? Então, foi aí que a gente encontrou essas bactérias que tinham mecanismos também de solubilização. Então, para a solubilização biológica, né, que foi o que o Solon perguntou, como que isso acontece naturalmente nessa tal dessa mata aí que eu falei, nessa tal dessa floresta? As bactérias e fungos lá, eles liberam, gente, enzimas, né, e também ácidos orgânicos que vão quebrar aquelas moléculas de fósforo que eu falei que ficam indisponíveis. Então, por exemplo, o fosfato que fica lá no solo ligado a ferro, alumínio, ele está grudado, né? Então, precisa de um ácido para quebrar aquela molécula e virar fosfato livre para a planta absorver. Então, nós temos bactérias e fungos que fazem isso na natureza, e as nossas cepas aí da Embrapa, né, que é a tecnologia Embrapa, também faz isso muito bem. Então, por que a gente escolheu 2, né, e tinha 500? Porque tem umas que são melhores que as outras. Então, nós temos uma cepa que é um subtilis, que é a 2084, que ela tem uma altíssima produção de ácido glucônico. A outra cepa, que é a 119, que é o megatherium, ela produz uma alta quantidade de fitase. O que é fitase? É uma enzima que quebra fósforo orgânico, né? Então, quer dizer, a gente tem 2 funções diferentes para o quê, gente? Aumentar aí a ciclagem de fósforo na raiz. Eu acho que eu falei muito, né, Flor? Não, mas foi ótimo. Você falou de uma forma extremamente didática. Muito. Eu já fui professora. Tem a impressão que o pessoal que está assistindo aí está aprendendo muita coisa. Isso que já sabe, então, gostando cada vez mais disso aí, né? Mas e aí é isso a solubilização biológica, né? Exatamente, o uso dessas bactérias para aumentar a ciclagem, aumentar a absorção. A gente, só complementando, Solon, a gente não pensou hora nenhuma em substituir fosfato. Isso não tem como, né? O fosfato, ele vai sempre, o produtor vai ter que sempre colocar. Só que a nossa ideia, como pesquisa, e eu acho que, né, todo mundo trabalha no mesmo fim, tanto produtores, como indústria, né, e instituições, é fazer o produtor economizar e aproveitar melhor o seu fertilizante. Já que ele é tão problemático, vamos aumentar a eficiência de absorção? Essas bactérias também, elas aumentam a área de absorção das raízes, né? Elas são promotoras de crescimento também, né? Não como o azospirilo, mas elas produzem uma certa quantidade também de hormônios, elas aumentam o número de raízes finas. O bacillus, ele tem uma característica muito especial, que é a formação do biofilme, que é um gel que hidrata a raiz, que faz a raiz aumentar a sua área de superfície. Então, são vários mecanismos que a gente reuniu nessas 2 cepas para o quê? Para aumentar a absorção de fosfato, tá? Ótimo, Cristiane. Isso aí é um ponto que eu tenho falado algumas vezes aqui nos vídeos, de que a microbiologia do solo, apesar de ser estudada há muitos anos, no século XIX já tinha gente estudando a microbiologia do solo, mas agronomicamente ela é nova, né? Sim. E a gente trabalhou muitos anos somente com a fixação de nitrogênio. Exatamente. Isso é enorme no Brasil, uma coisa fantástica, mas tem muito mais coisa além da fixação, né? E esse exemplo que você traz do fósforo, que é um fertilizante finito, né? Porque ele é tirado de jazidas, um dia ele vai acabar, e está ficando preso no solo sem ser utilizado pelas plantas. E, trabalhando com a bactéria certa, da forma certa, nós conseguimos viabilizar isso aí para a planta. Quer dizer, isso aí
abre um campo enorme, inclusive, para outros nutrientes na frente. Claro. E que é fantástico isso aí. Então, eu falo sempre para o pessoal mais novo que nos assiste, que eles estão numa fase fantástica em termos de microbiologia de solo. É verdade. Eu gramei muito com o inoculante sendo considerado um produto de terceira linha, tá? E agora não. Agora não, é de primeira linha, e com esse trabalho na solubilização de fósforo, o brilhante trabalho que vocês fazem aí no grupo, você na frente desse grupo aí, tem tido resultados assim extremamente promissores. Porque além desse ganho de fósforo, ganho de produtividade, né? Porque, como eu falei, o fósforo, ele está totalmente ligado aí à produção de grãos ou fibras. E assim, formar mais raiz hoje é também tolerar estresse, né, Solon? Então, de uma certa forma, os produtores têm relatado, né, que estão usando aí as bactérias e os produtos biológicos para fósforo, eles têm relatado, além, né, desse aumento aí de produtividade, tolerância a estresse, e é uma novidade para a gente. Outra novidade que eu estou gostando bastante para a nossa pesquisa é o uso em várias culturas. Então, assim, tem muita gente testando em mandioca, em batata, culturas que antes não tinham o costume de usar inoculante, como você disse. A tradição maior era soja, né? No máximo aí o milho, a pastagem, depois que veio as aspirilas. Mas, assim, então muita gente testando aí em banana, fruteiras, café, sabe? E a gente está vendo um resultado incrível. Por quê? Porque os micro-organismos, né? Não tem como a gente negar. Eles têm o papel, até na saúde do solo, eles são benéficos, né? Eles melhoram a qualidade do solo, eles melhoram essa questão aí de proteção da planta também contra patógenos, pragas, até nematóide, né? Então, você vê algumas bactérias que conseguem aumentar a proteção a nematóides. Então, não tem como fugir, né? Eu acho que não tem como a gente fugir da biologia do micro-organismo. E acredito que hoje, para a gente ter salto de produtividade, alcançar patamares elevados de produtividade, nós temos que fazer a biologia do solo trabalhar a nosso favor, né, na lavoura, né? A gente tem que incrementar no nosso manejo. Aí, por exemplo, o produtor faz lá manejo integrado de pragas, né? Manejo integrado de doenças, manejo integrado de fertilidade, né, Solon? Ótimo. Fertilizantes, né? Muito, muito, muito bom. Tenho certeza que o pessoal vai vibrar com isso aí. Fico extremamente contente que você tenha aceito o nosso convite para participar dessa série aí que eu venho fazendo há algum tempo, com o intuito de divulgar a microbiologia do solo, a FBN. Isso. Mas te agradeço muito, Cristiane. Tá? Muito obrigada obrigado. Também, eu que agradeço o convite, é um prazer, né? O Solon é aí um cara que eu admiro muito, né? Bastante interessado aí nessa área de inoculantes, né, Solon? Obrigado. Bastante experiente, né, que eu queria dizer. Alguns anos trabalhando aí, mais de 50 na área. Isso. Mas tá bom, um abraço para você, Cristiane. Muito obrigada, obrigado. A gente fica à disposição, né, para dúvidas. Tá, obrigada. Obrigado.